Bom dia, hoje é dia 9 de fevereiro de 2026, agora são 6h15 da manhã, amém, obrigada Senhor por mais um dia, fico muito feliz de poder mais uma vez compartilhar a palavra que Deus tem derramado sobre a minha vida com vocês. Desejo que essa semana realmente seja uma semana de transformação na sua vida, que esse mês de fevereiro continue sendo um mês abençoado, que você tenha graça, paz, saúde e que tudo aquilo que o Senhor já te prometeu. Nós estamos fazendo o devocional das promessas esse ano. E como eu já falei para vocês, na Bíblia nós temos mais de 800 promessas que Deus fez para o homem. E nós vamos ver cada uma delas. Esse ano nós temos aqui 365 promessas de Deus para vivermos. Então a cada dia nós temos uma palavra que nos encoraja, que nos leva adiante, que nos coloca em pé e que nos dá força para enfrentar o nosso dia, os nossos desafios e tudo aquilo que vem às vezes contra as nossas vidas para nos abater. Mas tem uma palavra de fé para você, para mim, para que a gente possa começar a nossa semana de uma forma diferenciada, para que a gente possa começar a nossa semana na confiança de que o Deus que nos deu sopro de vida, que renovou as suas misericórdias sobre as nossas vidas nesta manhã, é o mesmo Deus que vai cumprir cada uma dessas promessas. Ele prometeu para você que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, que não nos abandona. Ele é o Deus que nos faz sentirmos amados, cuidados, acalentados todas as manhãs. É o Deus que nos faz sentir fortalecidos, porque na palavra diz que a alegria do Senhor é a minha e é a sua força. Então, em nome de Jesus, que esse dia, que essa semana, você possa entender do amor de Deus e receber este amor, que você possa receber no teu interior, que você possa realmente falar, Deus me ama. Porque tem dias que a gente precisa se sentir amado. Tem dias que as situações, tem dias que os desafios, tem dias que as maldades, tem dias que as palavras que nos lançam, elas nos abatem tanto na nossa alma, no nosso coração, o nosso espírito fica abatido muitas vezes, a nossa fé fica arrefecida. E aí o que acontece? A gente acaba se esquecendo que há um Deus que nos ama, a gente não se sente amado, porque muitas vezes a gente questiona, o ser humano ele é muito questionador, né? E ele questiona, onde está Deus? Senhor, o Senhor está vendo tudo isso? O Senhor está permitindo que tudo isso aconteça comigo? O Senhor está deixando? O Senhor está vendo? Porque a gente sabe que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, que ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas e tem todo o poder. Poxa, Pai, mas você é o meu Pai e você sabe que eu estou passando por isso, o Senhor está vendo e o Senhor está deixando que isso aconteça comigo? Lembre-se, muitas lutas a gente procura com as nossas próprias mãos. Tem situações que nós nos colocamos dentro delas, por falta de sabedoria, por ignorância, por ansiedade, por arrogância muitas vezes, porque muitas vezes a gente se coloca num lugar do que eu sei o que é melhor para a minha vida. Senhor, me ajuda aí, porque o meu plano é esse aqui. E a gente tem que seguir nesse caminho. Então o Senhor me ajuda aí no meu plano, né? E a gente se esquece que a gente precisa pedir, Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Que nesta semana você possa perguntar para o Senhor, nas tuas orações matinais, no teu devocional, no teu momento de entrega, no teu momento de intimidade, quando você for buscar a Deus no teu quarto, na tua intimidade, no teu momento de consagração, que você possa realmente perguntar, Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Porque o meu plano não tem dado certo, o meu plano não tem dado certo. Eu busco fazer desta forma, porque eu quero isso. Mas, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual é, Senhor, a palavra que o Senhor tem para me direcionar essa semana? Qual é, Senhor, o direcionamento? Qual é o ensinamento? Qual é a ordem que o Senhor tem para mim essa semana? É fala, falo. É cala, eu calo. É
Avança, eu avanço. Espera, eu espero. E é assim que a gente vai tendo vitória. Vitória você vai tendo com resiliência e obediência. A gente já falou em alguns devocionais passados aqui. Quando eu sou resiliente, eu sou obediente à palavra e à vontade de Deus, eu vivo a vontade e o plano dele. Bom, perfeito e agradável para a minha vida e para a tua vida. Então a gente tem que se consagrar a Deus e lembrar. Às vezes eu também sou assim, todo mundo é assim, a gente quer o que a gente quer, eu quero o que eu quero, e a gente fica chorando e pedindo feito criança mimada. E aí muitas vezes na nossa humanidade, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, a gente fica assim: ah, mas Deus falou comigo, é Deus que tá me mandando, é Deus que não sei o quê, é Deus que... E aí a gente coloca muita coisa na conta de Deus. A gente coloca as nossas vontades, as nossas decisões. A gente entende distorcido o que sai do altar, porque muitas vezes nós somos ministrados, nós recebemos a palavra, mas nós recebemos de uma forma distorcida. Eu recebo de acordo com aquilo que eu quero ouvir, porque eu já tenho um plano traçado. Senhor, o meu desejo é viver esta situação X. Então, dentro desta situação X, eis que de repente está lá o servo de Deus, o ministro de Deus no altar, falando, abençoando, ensinando, direcionando, e você entende tudo distorcido, porque você entende de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que você quer que aconteça, com aquilo que você quer que seja a verdade. Nós somos assim. Mas nós precisamos nos esvaziar. A palavra é essa, nós temos que nos esvaziar. Veja, um copo cheio não recebe mais quantidade de água. Se você for um copo cheio, Deus não encontra espaço para derramar novidade de vida sobre você. Ele não encontra espaço para derramar uma porção maior do Espírito dele em você. Ele não encontra espaço para derramar mais sabedoria, graça, estratégias, caminhos, porque você já está cheio das tuas verdades, cheio das tuas humanidades, cheio das tuas arrogâncias, cheios daquilo que você entende que é o certo, cheio dos teus planos, cheio dos teus projetos, cheio dos teus enganos, porque você às vezes, e a gente não faz isso muitas vezes, queria deixar claro aqui, para a gente meditar, muitas vezes, eu já ouvi isso muitas vezes do altar, nós estamos honestamente enganados. Às vezes você está fazendo errado, mas não de forma intencional. Às vezes nós estamos honestamente enganados. Honestamente enganados. Honestamente achando que estamos indo pelo caminho certo. Estamos fazendo tudo errado, estamos fazendo aquela lambança. Estamos ali, olha, nos colocando em situações totalmente desnecessárias. Você não precisa disso. Consulta o Senhor na tua intimidade, consulta o Senhor no secreto, consulta o Senhor no particular, na tua oração, no teu momento de entrega. Ele vai falar com você, ele vai falar comigo, porque ele é um Deus de amor. Muitas vezes, como eu disse há pouco, a gente não se sente amado, porque às vezes você está lá no meio da tempestade, às vezes você está lá e o mar não abre, às vezes você está lá e a sentença de morte está na sua frente, às vezes você está lá e os povos estão vindo guerrear contra você, como aconteceu com Davi, como aconteceu com o rei Josafá, como aconteceu com muitos homens da Bíblia. Às vezes você está ali e os profetas de Baal estão vindo contra você, como vieram os 400 profetas de Baal contra Elias. Às vezes você está sob uma ameaça de morte. Jezabel falou: eu vou pegar Elias e vou cortar a cabeça dele, hein? Elias fugiu de medo dessa mulher. Ele fugiu e ele era o profeta Elias, hein? Profeta Elias,
que orou e desceu fogo do céu, e orou e choveu e desceu água do céu. O profeta Elias, que foi arrebatado pelo Senhor, foi levado de uma forma linda pelo Senhor para junto de Deus. Um dos profetas mais poderosos em intimidade, em clamor, em ações, em milagres. Por onde passava, Deus usava a vida dele poderosamente, um vaso na mão do Senhor. Mas ele derramou essa unção dobrada sobre a vida de Eliseu, que andava com ele, e ele falou: o que você quer? Olha, você já sabe que Deus vai, né? Está chegando o momento. Porque Elias sabia que já estava chegando o momento de que Deus o arrebatasse, o levasse para junto dele. Então ele falou para Eliseu, ele falou assim: o que você quer que eu faça por você? O que queres que eu te faça? E você veja que na palavra muitas vezes, Jesus fala: o que queres que eu te faça? Deus te pergunta hoje: o que você quer que eu te faça? O que você precisa? O que você quer? Qual é o desejo do teu coração? Deus está pronto para nos abençoar. A palavra diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é abençoador daquele que o busca. Infinito em misericórdia, tardio em irar-se, esse é o teu Deus e o meu Deus. Mas também é um Deus de justiça. A gente viu isso lá semana passada, quando a gente fez o devocional. Romanos 12, quando ele diz: a vingança é minha, não pague o mal com o mal. Ao contrário, pague o mal com o bem. Minha é a vingança e minha é a justiça. Porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele vai à sua frente, ele é o teu escudo. Lembre-se, use as armas espirituais que estão em Efésios 6. Busca o capacete, as sandálias, a espada, que é a palavra. Sandálias do evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé. Use as armas espirituais para que você possa enfrentar o dia mau. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu fico muito feliz que Deus sempre coloca na minha vida e na minha frente pessoas que às vezes precisam de uma palavra ou precisam de algo que eu tenha para dar. Porque às vezes a gente tem coisas que a gente não tem, porque a gente, né? Bem que a gente tem tudo, né? Deus já nos preparou com todas as coisas. No fim é assim, quando eu começo a conversar e eu começo a conversar aqui com vocês, eu ligo o vídeo, eu começo a meditar também muito nisso. Nós já temos todas as coisas, mas algumas habilitações a gente ainda não tem. E essa habilitação eu tenho. Ontem uma pessoa estava falando comigo, né? E ela está passando por uma situação que eu passei há 5 anos atrás, como vocês sabem. E aí, eu conversando com ela, a gente estava conversando por uma rede social, e aí, em dado momento, ela falou assim: Fabíola, eu posso te passar o meu telefone? Eu preciso muito conversar de uma forma mais pessoal. Eu falei: claro, sem dúvida, porque a minha vida, meu amigo, minha amiga, ela só tem valor se eu puder servir outras vidas. Se tudo aquilo que eu sou, que eu tenho, que eu faço e que eu recebo de Deus só servir para mim, não tem valor. Só tem valor se eu puder abrir o devocional e dividir a palavra com você. Se eu puder pegar a minha Bíblia e dividir a palavra com você. E repartir daquela porção que Deus tem derramado sobre mim. Porque senão eu vou ser sempre um copo cheio. E o copo cheio não tem espaço para receber. A gente precisa esvaziar. A gente precisa repartir, a gente precisa partilhar
o pão para que outras pessoas também sejam alimentadas. O pão da palavra, o pão que é Jesus Cristo, o pão da vida. Quando a gente faz esse partir do pão, essa partilha, a gente recebe o novo. Lembre-se que no deserto, o Senhor mandava todos os dias o maná para o seu povo. Maná nunca acabou, não. E ele falava assim, olha, vou falar uma coisa para vocês. Todo dia eu vou mandar maná do céu. Não precisa guardar, porque o maná todo dia vai cair, mas sempre tem aquele que acha que vai acabar o alimento do Senhor. A palavra não vai ter amanhã, tem hoje, amanhã não sei. E tiveram aqueles que tentaram e esconderam o maná. E ele apodrecia. Porque Deus manda o quê? Pão novo todos os dias. O que é o pão novo de Deus? É o alimento espiritual. Todos os dias Deus tem uma palavra fresca para você. Uma unção nova na sua vida. Um derramar diferente. Um agir totalmente novo, extraordinário. Algo inaudito. O que você ainda não viveu ontem. Que você não viveu. Aquilo que não se ouviu ainda. Deus tem para você hoje. E amanhã ele tem novo, e depois ele tem diferente, e depois ele tem renovado, e depois ele tem transformado. Não retém aquilo que Deus está te entregando para o dia de hoje. Desfrute. Desfrute daquilo que Deus tem para te entregar no dia de hoje. Muitas vezes a gente fica assim perdido. E eu conversando com essa pessoa ontem, eu estava falando para ela, eu falei assim, olha, fique tranquila, eu vou te mandar aqui uns vídeos que eu tenho do meu canal aqui do YouTube, de 5 anos atrás, você vai ver que é possível você passar, e se recuperar de qualquer situação, é possível você passar e ser restaurado de qualquer situação, é possível você passar e ser transformado. Sabe? Na vida da gente, não importa se seja na saúde, no trabalho, na família, na vida secular, na vida social, na sua vida espiritual. Diagnóstico é como você está, não é como você vai ficar. É como você está hoje, mas não é como você vai ficar amanhã. Fabíola, mas eu tenho uma sentença sobre a minha vida de que eu vou ser mandada embora. Eu tenho uma sentença de desemprego. É como você está. Não é como você vai ficar. Fabíola, mas é que você não conhece a minha família. É toda dividida. O A não fala com B, que não fala com C, que não fala com D. E o outro odeia, tem ressentimento, não sei o quê. O diagnóstico é como está. Não é como vai ficar. Porque Deus tem todo o poder para agir e transformar isso daí. Mas o quanto você tem orado, o quanto você tem buscado, o quanto você tem clamado, o quanto você tem se posicionado, o quanto você tem saído do meio das conversas, das rodas de conversas e fofoquinhas e coisinhas que não vão te edificar. Porque às vezes o A não fala com o B, que não fala com o C, que não fala com o D, e você tá ali chorando, a minha família tá destruída. Mas aí um liga pra você e fala, você vê que o outro me fez, não sei o que, você fala, é mesmo, né? Puxa, a pessoa é assim mesmo. Aí o outro, da outra parte, liga e fala, você vê que o outro falou pra mim, que não sei o que, porque aquele dia me magoou, você fala, realmente, né? E aí você tá ali, ó, no meio de um negócio que isso não resolve problema. Isso só aumenta problema. Não digo que nós não temos que ser ouvido para todos os nossos. Mas a gente tem que ter cuidado. Cuidado, vigia, cristão, vigia. A palavra de Deus diz que é pra gente vigiar e orar. Vigiar e orar, e não orar e vigiar. Vigia. Às vezes você abre a tua boca achando que tá ajudando, que tá abençoando, e você tá piorando a situação. Então vigia. Senhor, é para eu falar alguma coisa? Senhor, é para eu me calar? Senhor, é para eu oferecer para uma pessoa nesse momento? Quer que eu ore por você? Por que você não pega e fala assim, quer que eu ore por você? Eu tô aqui para orar por você.
Eu entendo que você está triste. Eu entendo que teu coração está magoado. Eu entendo que você está ferido. Posso orar por você? Posso estender as minhas mãos e orar pela sua vida? Ofereça o que você tem de melhor. Se esvazie. Lembre-se, você é um vaso na mão do Senhor. Jesus é o oleiro e você é barro. Então permita que todas as manhãs Ele te quebre e te forme novamente. Deixa Ele te quebrar e te refazer. E aí você pode ser cheio dessa presença todos os dias e o tempo todo. Deixa Deus te renovar. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele, trazer essa unção fresca. Elias falou para Eliseu: o que queres que eu te faça? E Eliseu nem pensou. Eu quero a porção dobrada do Espírito que habita em você. E Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito que estava, Espírito Santo, do Espírito que estava em Elias. Jesus fala que nós faremos as mesmas obras que ele fez e maiores ainda. O que foi que Elias falou para Eliseu com isso? A mesma coisa. Ah, você quer a porção dobrada? Receba. Você vai fazer o que eu fiz e mais ainda. Você é a flecha que vai mais longe. E se você ler a biografia de Eliseu na palavra, você vai ver os milagres por onde ele passava. Multiplicação de azeite, salvação, ressurreição. Você vai ver o caminho de Eliseu. Os milagres incríveis que foram acontecendo através da vida dele, que foram derramados através dessa unção dobrada. Não se esqueça da mulher sunamita, que era estéril, mas acolheu o servo de Deus dentro da sua casa. Falou pro seu marido: olha, eu vejo que esse homem que passa aqui, toda vez é um santo homem de Deus. Então vamos preparar aqui um quarto para ele. Era Eliseu. Vamos preparar um quarto para ele aqui, para que quando ele passe por aqui pela cidade, ele tenha onde repousar, onde descansar, ele tenha onde se recolher, onde ele tenha onde renovar suas forças. E construiu um quarto ali para Eliseu. E Eliseu, muito grato, falou assim para o seu moço, né, o seu ajudante, Geazi, falou assim: pergunta para essa mulher, ela é muito boa para a gente, o que ela precisa, o que nós podemos fazer por ela, o que poderíamos nós fazer por ela. E a resposta dela foi assim: eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo. O que ela quis dizer? Ela quis dizer assim: eu não preciso de nada. Quando ela diz eu habito no meio do meu povo, ela está dizendo assim: eu tenho tudo o que eu preciso para viver. Eu tenho tudo o que é necessário para mim. Obrigada, eu fiz para suprir a obra, eu fiz para te abençoar, mas eu não quero nada em troca. Essa foi a palavra. Eu não quero nada em troca. Eu já tenho o que eu preciso. Com isso, o que aconteceu? Ele foi lá e ele falou: não, mas tem que ter alguma coisa que essa mulher precisa. Conversando com o seu ajudante, ele falou assim: olha, ela é estéril, né? Porque o marido dela é velho, ela não tem filhos. Não falou que ela é estéril, falou assim, ela não tem filhos, porque o marido dela já é velho, avançado em idade. Então dá-se a entender, neste caso, que não era ela que era estéril, talvez o marido. Porque a gente viu muitos casos de esterilidade na Bíblia, né? Raquel, Ana, né? Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel. A gente viu lá a mãe de José. Então a gente viu muitas mulheres estéreis e que foram abençoadas e agraciadas. Isabel, avançada em idade, mãe de João Batista, né? Então a gente lembra muito de João Batista, e é uma bênção porque bom, isso é uma história à parte, enfim. Mas ele falou, e aí normalmente as mulheres eram estéreis, né?
E aí o homem tinha naquele período, naquele contexto, era permitido ao homem que se tivesse muitas mulheres, para que a sua descendência perpetuasse. Para que ele tivesse filhos, porque quem tinha filhos tinha força de trabalho, quem tinha filhos tinha o seu clã, o seu poder, ele tinha quem trabalhasse, quem o protegesse, ele tinha ali o seu povo, né? Então era permitido que tivesse muitas mulheres. Se a sua primeira mulher fosse estéril. Então, eu falei assim, mas desse caso específico da mulher sunamita lá de 2 Reis 8? Não. Era o marido dela que era avançado em idade. E aí o que acontece? A palavra que veio sobre ela e que Eliseu liberou foi: em 1 ano você vai estar segurando o teu filho. E ela não é que não cria, mas depois de muitos anos de dor, dentro de uma dor de você ser casado e não ter um filho, mulher entende melhor isso, ela falou assim, não, Senhor, meu Senhor, não minta para tua serva. Ela teve medo de receber essa palavra, e a gente vai falar sobre receber a palavra, sobre andar debaixo de uma palavra. Ela recebeu a palavra de que ela teria um filho nos braços em 1 ano. E ela teve medo de acolher essa palavra no espírito dela. E ela disse, não, meu Senhor, não minta para sua serva. Em 1 ano ela estava realmente com seu filho nos braços. E depois esse menino, já adolescente, indo com o seu pai na lavoura, debaixo do sol, ele teve uma dor de cabeça, ele desmaiou, ele morreu. Ele ficou doente, depois ele morreu. Ela fez o quê? Ela não teve dúvida. Lembra aquele quarto que ela construiu para o profeta? Pois é, ela pegou o filho morto e colocou em cima daquela cama, que era do profeta, e trancou a porta e saiu e foi buscar uma palavra. Ela foi buscar uma palavra. Ela foi lá, buscou a palavra, e aí o filho dela ressuscitou. A gente já conhece essa história, né? Todo mundo já conhece bem essa história. O filho dela ressuscitou. Depois ela perdeu tudo, né? Porque ele avisou, olha, vai vir tempos de fome e aí seca, aí, ó, vai vir anos de miséria sobre a terra. Sai dessa terra aqui porque... E ela teve que abandonar tudo que ela tinha. Depois ela voltou e ela foi restituída de tudo que ela tinha. Mas muitas vezes, durante esse processo, por que eu estou contando essa história para você toda? Para você ver que às vezes durante o processo, a gente está falando de uma mulher que não tinha filhos, aí ela teve um filho, o filho morreu e o filho foi ressuscitado. E depois que esse filho foi ressuscitado, veio um mal sobre a terra. Ela teve que abandonar tudo o que ela tinha. Ela era uma mulher rica, era uma mulher que tinha boas condições, ela era uma mulher que ela servia a Deus. Não pense você que não. Ela era temente ao Senhor. Ela perdeu tudo e ela foi embora. E depois ela voltou e Deus o restituiu. O sentido de falar isso para você hoje é dizer que o processo dói. Você não ter o teu sonho nos teus braços, como ela não tinha um filho, dói. Você passar por esse processo todo dia. Você ter o seu filho, receber o seu milagre e perder, dói. E você precisar que aquele milagre ressuscite. A incerteza, a insegurança, a ansiedade, porque nós somos humanos, e na nossa humanidade todos esses sentimentos vêm. Ela poderia ter sentido, como eu acabei de falar há pouco, abandonada. Às vezes a gente não se sente amado, porque a gente não perde o fio da meada, a gente está falando da mesma coisa ainda. A gente às vezes pode não se sentir amado. Senhor, mas o Senhor está vendo o que está acontecendo. Eu te sirvo, eu te adoro, eu ando debaixo da tua palavra, eu sigo os teus mandamentos, eu sigo as tuas ordenanças, e olha o que está acontecendo na minha vida, Senhor. Olha, meu filho morreu, olha, eu sou estéril, olha, minha família está destruída, olha, eu perdi tudo que eu tinha. Olha, isso nos remete muito à história de Jó também. Jó perdeu tudo.
viveu a glória da segunda casa, mas sofreu demais. E foi tudo debaixo da permissão de Deus. A gente não pode esquecer isso. Tudo aconteceu debaixo da permissão do Senhor. Jó não foi acometido por nossa, o diabo foi lá e vou fazer festinha na vida de Jó. Foi debaixo da permissão de Deus. Porque Satanás foi lá infernizar a cabeça do Senhor Jesus, encheu o saco. E dizer, tá vendo? Olha, ele te serve e ele é fiel porque ele tem de tudo. Ele é rico milionário, ele tem muitos filhos, muitos bens, ele tem uma esposa, ele tem servos, ele tem tudo. É muito fácil de servir assim. Tira tudo o que ele tem e vamos ver se ele continua glorificando o teu nome. E Deus permitiu, porque você lembra desse diálogo no começo do livro de Jó. E ele disse o quê? Pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Pode tirar. E ele vai continuar me adorando. E foi assim na vida de Jó. São 42 capítulos que você pode ler da Bíblia e realmente ver uma transformação, um milagre e ver a fidelidade de um homem. Servo bom e fiel. Então, às vezes a gente se sente abandonado, a gente se sente triste, a gente fala, onde está Deus? Eu quero te dizer uma coisa, ele está no mesmo lugar onde sempre esteve, ele não mudou de lugar, continua sendo Deus, ele continua no mesmo lugar, no trono de glória dele, te abençoando, te guardando. Ele deixou o Santo Espírito Consolador aqui para você. Jesus subiu aos céus para ficar junto do Pai. E deixou aqui conosco o Espírito Santo Consolador. Ele continua sendo Deus. E a luta que você está passando, a dor, o choro, a perda, o sofrimento, a necessidade, não importa. O diagnóstico. Nada disso muda quem Deus é. Eu postei esses dias aí, acho que, sei lá, no meu status, aí um negócio dizendo assim, ore até acontecer. E se não acontecer, continue orando. Porque às vezes a transformação que você precisa não é no externo, é no interno. Às vezes a transformação que a gente precisa, ela vai acontecer dentro de nós primeiro. Aliás, às vezes não, muitas vezes, normalmente é. Eu uso falar 99,999% das vezes. O que não muda no interior não vai refletir no exterior. Você tem que ser transformado internamente. Você tem que realmente viver essa metanoia. Você tem que viver essa transformação do seu entendimento. Você tem que acontecer algo dentro de você primeiro. Deus precisa tocar o teu coração precisa ser quebrantado e você precisa ser resiliente e obediente. Falei isso no começo. Resiliente e obediente. Debaixo dessa resiliência e dessa obediência, a palavra que foi liberada, ela vai fazer o efeito a qual ela foi direcionada. Fabiola, mas a casa está caindo. A casa está caindo para mim, para você, para muita gente. E aí? Isso não muda nada. Não muda quem Deus é, não muda o poder de Deus, não muda o que Ele pode fazer. Isso não faz com que Deus seja menos Deus, porque o teu problema é muito grande aos teus olhos. E ninguém está desprezando o problema de ninguém. Tem pessoas que agora estão em um quarto de UTI. Tem pessoas que agora estão... Eu levantei, você levantou, nós estamos aqui, a nossa semana começou. Mas teve gente que não acordou hoje, viu? Teve gente que não acordou no dia de hoje. Teve pessoas hoje que a misericórdia do Senhor não se renovou sobre a vida dela, como a minha e a sua. Ele não recebeu o mesmo sopro de vida. Deus recolheu. Tem famílias chorando luto agora. Tem família chorando os seus mortos agora. Mas eu tô aqui, você tá aí, Deus te colocou de pé. Deus te deu, olha, uma semana novinha, um dia novinho para você fazer diferente e melhor. Buscar direcionamento e fazer de acordo com a vontade dele. O que te impediria? Por que não? Por que não tentar do jeito de Deus hoje?
Por que continuar insistindo nas suas verdades e no teu jeito? Eu quero desse jeito, Deus me deu um sinal. Eu acho tão engraçado isso, tudo bem. Deus dá sinais, tá, gente? Não é que a gente tem que estar claro uma coisa. Deus dá sinais. Mas os sinais, eles são totalmente dentro da palavra. Os sinais de Deus. E você, quando você ora, você tem que pedir um sinal específico. Ora, fala, Senhor, olha, me dá um sinal. E eu, na minha ignorância, não consigo entender os teus sinais, eu não consigo entender quando o Senhor está falando. Eu não tenho esse entendimento. Senhor, olha, vai lá no livro de Gideão, no capítulo 6, você vai ver. Porque quando Deus chamou Gideão, ele falou, homem valente, o Senhor é contigo, vamos levantar e vamos libertar esse povo. Ele falou, mas quem sou eu? O menor da minha terra, da minha casa, o menor do menor do menor, não tenho condição, não tenho armas, não tenho como lutar. Não tenho força de guerra, não tenho como lutar. Você acha que Deus não sabia que ele não tinha recursos? Você acha que Deus chamou sem saber? Você acha que Deus te chama sem saber da tua condição atual? Porque não é a tua condição que você vai estar no futuro, mas é a tua condição atual. Você acha que Deus não sabe? Você acha que às vezes Deus te chama no meio de uma depressão, não é para te levantar? Ele não conhece o teu potencial? Ele conhece o teu potencial. Ele conhece o teu potencial. Então, da mesma forma que ele foi lá e chamou Gideão, Gideão libertou aquele povo. Gideão pediu um sinal, porque ele ficou na dúvida. Será que é Deus que está falando comigo? E ele falava, Senhor, olha, se é o Senhor mesmo, e ele pediu 2 vezes, hein? Se é o Senhor mesmo, faça que a gota de orvalho, assim, tal, na árvore. Tal. E ele foi lá e estava lá. Senhor, olha, se for o Senhor mesmo. Aí ele quis mais uma confirmação de Deus. Ele foi lá e pediu um sinal. Então, peça sinais específicos. Saiba pedir sinais. Não é, Senhor, me dá um sinal achando que Deus vai abrir o céu e mandar um neon assim, piscando. Olha, eu sou Deus, estou com você. Este é o sinal. Não é. Isso não vai acontecer dessa forma. Não vai. Não vai. Isso aí eu posso te falar, não vai. Não vai. Então, assim, peça dentro daquele contexto que você está vivendo um sinal. A palavra, o salmista disse na palavra, Senhor, dá-me um sinal do teu favor. Dá-me um sinal do teu favor. Peça para que Deus te dê um sinal claro, um sinal que você entenda. Seja específico na sua oração. Deus fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, porque a gente não sabe falar, a gente não sabe orar. Porque a gente ora de uma forma tão generalizada que Deus fala assim, do que a pessoa está falando, gente? Senhor, para hoje eu preciso de uma cura. Meu corpo está enfermo. Olha, eu tenho, não sei, uma asma, sei lá, eu não sei, uma doença X. Eu preciso, Senhor, de um sinal de que o Senhor está comigo nesse caminho. De que eu vou chegar do outro lado. De que eu vou atravessar, como diz lá no Salmo 23, o vale da sombra da morte e vou chegar lá do outro lado. E que o Senhor vai estar comigo durante todo esse caminho. Eu preciso de um sinal. Me mostra, Senhor, de forma que eu entenda, porque eu na minha pequenez eu não entendo, eu não enxergo, mas eu preciso de um sinal que eu consiga entender, que seja claro para mim. Você acha que Deus vai te negar um sinal? Você acha mesmo? Teu pai que te ama? Eu não tenho dúvidas de que ele vai te mandar um sinal. Sinal claro. Não um sinal que você quer receber. Porque às vezes o sinal que a gente quer receber é o sinal do sim e do amém. É só, sim, sim, amém. E às vezes Deus está te dando um sinal dizendo assim, não é esse caminho que eu tenho. Eu entendo que você quer isso, mas eu tenho algo melhor, maior para você. Recebe esse sinal, porque esse sinal é o sinal certo, é o caminho certo, é a direção para a tua vida. É o livramento, é o escape, esse é o caminho que eu estou te dando. Gente, ontem a gente estava no culto e aí a bispa estava pregando sobre várias coisas, mas assim, teve um momento que ela falou sobre isso, justamente sobre isso.
A gente às vezes quer que Deus faz do nosso jeito, sabe? Mas eu tenho uma coisa para te falar. Não pegue atalho. O caminho de Deus é o melhor. O caminho de Deus é o melhor caminho para você. Não pegue atalho. Ela não falou com essas palavras, mas foi exatamente isso que Deus falou comigo enquanto ela estava falando sobre os caminhos de Deus, sobre o rumo de Deus e o que eu quero e com o que Deus quer. O caminho que eu tenho e o caminho que Deus tem. Não pegue atalho. Não pegue atalho. Passe pelo processo. Mas o processo é dolorido, tá me moendo, Fabíola. Passa moído mesmo. Mas o caminho é estreito, passa no apertado. Passa. Passe o processo que você tem que passar. E deixa que Deus vai trabalhar na tua vida. Não pegue atalho. Atalho não é de Deus. As facilidades, aquilo que parece aos meus olhos que é o melhor aos olhos de Deus? Então lembre-se, ser um vaso, deixar que Deus te quebre todas as manhãs e te refazer. Se esvaziar, não seja um copo cheio, deixa Deus te preencher com mais, acrescentar mais, derramar mais da porção dele sobre a sua vida. Fazer a vontade de Deus, ser resiliente, ser obediente. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar, mas a gente quer sacrificar, a gente quer atalho. Aí a gente depois, aí o negócio dá errado, dá um ruim, né? Claro, obviamente que vai dar um ruim. E a gente fica assim, mas Senhor, eu orei, eu clamei, o Senhor mandou sinal, e eu fui e eu fiz. Mandou sinal? Será que Deus mandou sinal? Ou será que a sua mente estava produzindo? Você estava vendo coisa onde não tinha? Achando que é o que não é. Então a gente tem que ter cuidado. E sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Sensibilidade à voz de Deus. Sensibilidade ao toque da presença santa de Deus. Intimidade. E a gente sempre fala sobre intimidade. Como é que eu crio intimidade com uma pessoa? Convivência. Como é que eu crio intimidade com Deus? É convivência. Eu só tenho intimidade com quem eu converso muito, com quem eu posso me abrir, com quem eu tenho troca. Como é que você vai ter intimidade com Deus se você não ora? Como é que você vai ter intimidade com Deus se você não lê a palavra e não conhece aquilo que Ele tem para você? Como é que você vai ter intimidade com Deus se você não louva? Como é que você vai ter intimidade com Deus se você não pratica aquilo que Ele ensinou? Não tem caminho, tem atalho. Tem atalho. Não tem atalho. Vou dar 3 pulinhos aqui, saltar, pendurar no lustre, dar cambalhota. Vou ter intimidade com Deus. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter, não vai ter. Esquece, 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 esquece. Segue o processo. Não tenho tempo, mentira. Organiza seu tempo. Já falamos sobre gestão de tempo também aqui, algumas vezes. Mentira. É impossível que você não tenha um tempo para consagrar o teu dia a Deus. Você não tem 5 minutos para você orar? Fica 5 minutos a menos no Instagram, 5 minutos a menos no LinkedIn, 5 minutos a menos numa rede social, 5 minutos a menos fofocando. Olha que bênção! Ora 5 minutos. Você precisa orar 5 horas. Você não precisa ficar o dia inteiro de joelho orando, porque você tem vida para viver. Você tem que trabalhar, você tem que resolver, você tem que sair para batalhar, você tem família para cuidar, você tem coisas para atender, você tem as suas demandas para atender. E tá tudo bem, porque é isso aí mesmo. São as coisas que Deus nos deu pra gente cuidar e a gente tem que fazer o nosso melhor. Mas você fala pra mim que você não tem 5 minutos para orar? Já comentei com vocês como é que eu faço a gestão do meu tempo. Eu chego mais cedo no meu trabalho. E antes de eu subir para trabalhar, eu oro dentro do meu carro.
às vezes meia hora, às vezes 40 minutos. Eu não consigo orar 5 minutos porque eu me empolgo nas minhas orações. E eu começo a conversar com Deus, Deus vai falando comigo, e é tão gostoso, e é tão maravilhoso, e aquela presença. Por isso eu chego bem cedo mesmo, né? E aí eu oro, eu me consagro, eu dedico um louvor que eu gosto, eu canto, eu louvo ao meu Deus. E aí o meu dia começa. Poderia ficar almoçando com as pessoas, fofocando, falando de um tremendo papo furado. E é legal a gente estar com as pessoas, é muito gostoso, convivência é uma coisa muito gostosa. Mas eu escolhi uma outra parte. Eu pego o meu horário de almoço, eu desço, eu venho pro meu carro e eu oro de novo. Eu oro de novo. Eu busco de novo, eu clamo de novo, eu consagro de novo, eu entrego mais. Eu peço, eu agradeço. Se o dia tá difícil, eu peço mais força para enfrentar o segundo período. E aí eu vou e continuo, vamos lá. Tô no carro, eu poderia escutar um podcast. E às vezes eu escuto um podcast. Poderia escutar um vídeo do YouTube, eu poderia escutar como é que chama? Um Spotify. E eu escuto também, eu faço tudo isso. Mas em alguns momentos eu prefiro ouvir uma palavra, eu ponho um culto e eu vou edificando a minha vida. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Tô indo pra academia, tô lá, eu posso ficar escutando aquela música, putz, 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 para me dar um gás. Posso ouvir um culto, posso ouvir um louvor. Eu posso, tem a Bíblia, o aplicativo da Bíblia apostólica, por exemplo. Você tem a leitura da Bíblia áudio, né? Em áudio. Você pode estar se alimentando. Então falar que não tem tempo é uma coisa muito relativa. É muito relativa. 4, 5 capítulos de uma série de Netflix num dia, uma a menos, dedica meia hora, 40 minutos pro Senhor. Olha, se a sua vida não mudar, eu mudo meu nome. Mudo meu nome para Mariazinha. Mariazinha, Joaninha, Francisquinha, o nome que você escolher. Muda o meu nome, se a tua vida não for transformada. Da água para o vinho, é transformada. Porque a palavra diz, Deus fala, que Ele vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. E é isso mesmo. Mas sem intimidade é impossível. E sem buscar ninguém vai ter intimidade. Não se engane. Não pense você porque você fala assim, eu sou cristão, eu agradeço a Deus todo dia, e aí por isso eu tô guardado e tá tudo certo comigo. Calma aí, calma lá. Calma lá. Consagração importantíssima. Eu falo isso sempre, sempre, sempre. Consagre-se ao Senhor. Então busque realmente resiliência, obediência, intimidade, conhecer mais do Senhor. Não ande pelo atalho, passe pelo processo. Eu estou repetindo para que você não perca o fio da meada do que nós estamos falando desde o começo do vídeo. Não perca o fio da meada. Me sinto abandonado, Deus não te abandonou. Me sinto sozinho, Deus não te deixa sozinho. Às vezes você não está ouvindo a voz de Deus, porque você está num desespero tão grande no teu choro, na tua reclamação, na murmuração, que você realmente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E aí parece que você está sozinho no mundo. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu espírito. Eu falo isso para você e eu estou falando para mim. Eu também estou passando por um desafio muito difícil. Acalma o teu coração, Fabíola, e para você também que está aí me ouvindo. Acalma o teu coração. Quantas coisas Deus já fez por mim, para mim e através de mim? Quantas vezes Deus já restaurou minha vida, me levantou? Quantos lutos que para mim inconsoláveis, impossíveis.
quantas dores no meu corpo, quantas dores na minha alma. Talvez hoje você esteja nesse lugar. Talvez hoje você esteja nesse lugar de dores. E eu vou falar uma coisa para você, é possível passar. É possível passar. É possível. Não é fácil, mas é possível. Olha, Deus não nos disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Então, fácil não é, mas é possível. Então, resiliência, obediência, intimidade. Vá buscar intimidade com Deus. As promessas dele, elas vão se derramar sobre a sua vida. Não tem receita de bolo. O que funciona para mim não funciona para você. Mas tem uma coisa que ela é universal. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Achegai-vos enquanto Ele está perto. Busca a Deus. Se achegue ao Senhor. E Ele vai se achegar a você. Em nome de Jesus. Vamos ler o nosso devocional de hoje. O devocional de hoje, ele está especialíssimo. Como todos os dias, Deus tem algo tremendo para nós. A palavra está lá em 2 João, capítulo 1, versículo 19. E hoje, no dia 9, nós temos a promessa aos que permanecem na verdade. Esse texto você vai ver, ele fala muito profundamente conosco. A passagem é: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Eu vou repetir. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Está em 2 João. Está em 2 João, capítulo 1, versículo 9. Este texto provém da segunda carta de João, que, embora curta, está repleta de orientações importantes sobre a verdade, o amor e a permanência da doutrina cristã. João, um dos apóstolos de Jesus, escreve para reafirmar a importância de permanecer na verdade e na fé em Cristo. Ele alerta a igreja sobre a necessidade de se ter discernimento em relação aos falsos mestres e ensinos que ameaçam a verdade do Evangelho. Permanecer na doutrina de Cristo exige vigilância e compromisso ao longo do tempo, com dedicação constante para que nosso coração mantenha o foco em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A promessa de ter intimidade com o Pai e com o Filho destaca a essência do cristianismo. Aqueles que se mantêm na verdade de Cristo experimentam uma comunhão profunda com Deus. E como disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Entenda que a permanência na doutrina não é apenas uma decisão intelectual, mas um convite a um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Ter o Pai e o Filho é a maior bênção que podemos receber como irmãos. Diante de tantos ensinos distorcidos que vemos por aí, o discernimento se torna fundamental. Precisamos avaliar cuidadosamente o que aceitamos como verdade. Não podemos ter uma vida cristã saudável crendo em doutrinas superficiais ou distorcidas. Devemos sempre comparar o que ouvimos com a Bíblia e buscar a orientação do Espírito Santo. Em um mundo
repleto de informações enganosas e conflitantes, estamos sendo cautelosos em nossa fé bíblica e no que nos engajamos? Será? Como estamos examinando e nos aprofundando na doutrina de Cristo em nossas vidas? O que podemos fazer para que nos aprofundarmos na palavra de Deus e fortalecer a nossa compreensão da verdade? Amém. Amém. Glória a Deus, que bom. Que bom, que bom, que bom, Senhor. Que bom que o Senhor mandou essa palavra. Eu fico muito feliz quando o Senhor manda uma palavra que ela vai só se completando e se ajustando aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já tem de entendimento, né? É uma grande bênção. Eu queria só, em nome de Jesus, diante dessa palavra, de que a gente realmente tem que buscar a Deus, de que a gente tem que se consagrar, de que a gente tem que buscar esse entendimento. Eu queria que ficasse claro para você que Deus, Ele é aquele que vai cuidar de você, mas você precisa se achegar a Ele. E você precisa se achegar a Deus. Você precisa se achegar à verdade, à promessa da verdade eterna sobre a tua vida. Qual é a verdade que você tem vivido? A verdade é, tudo difícil para mim. Essa é a sua verdade? A verdade é o que as pessoas falam? Vou falar sobre uma palavra, um versículo bem curto. Não vou nem precisar abrir aqui, porque é um versículo bem curto. Quando os discípulos estavam lá, Pedro estava lá, eles estavam pescando a noite inteira, e eles tentaram a noite inteira, jogaram as suas redes, e nada. E não pescaram nada, né? Pescaram nada. E aí Jesus falou, então agora você vai lá e joga a sua rede, pega o seu barco, vai lá e joga a sua rede. Qual foi a resposta que ele teve de Pedro? Senhor, o Senhor viu, nós pescamos a noite inteira, mas debaixo da tua palavra eu vou de novo. É debaixo da tua palavra. Aí eu te falo, como é que você está andando? Debaixo de qual palavra? Reflete sobre isso essa semana. É debaixo de qual palavra que você está se movimentando na vida? É debaixo da palavra de que você não presta, de que você não tem jeito, de que a vida é assim mesmo, de que acontece com todo mundo, então acontece comigo? É debaixo desta palavra que você está andando? Ou é debaixo da palavra de Deus? Pedro, vem ter comigo sobre as águas. E esse é um exemplo muito claro. Eu já falei sobre isso em alguns devocionais anteriores, acho que de 2 anos atrás. Nós temos até um devocional que ele tem esse tema: andar sobre o problema e sob uma palavra, debaixo de uma palavra e acima das situações. Nós temos um devocional que fala sobre isso. Então, debaixo de qual palavra você está vivendo? Qual é a palavra que está te guiando? Qual é a palavra que está te direcionando? Qual é a palavra o que está te dizendo hoje? O que está te dizendo hoje? Que você pode e que você não pode. Que você tem, que você não tem. Então hoje você vai ficar feliz, porque você tem. Amanhã você vai ficar infeliz porque você não tem. Hoje, o que está direcionando a tua palavra? Qual é a palavra que está direcionando a sua vida? O teu caminho. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, como diz lá em Josué. Não cesse de buscar essa palavra, não cesse de buscar o que está no livro da lei.
e medita nessa palavra de dia e de noite e fará prosperar o seu caminho. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Pedro, ele andou sobre a tempestade, ele andou sobre as águas, sobre o mar revolto, mas ele andou debaixo de uma palavra: vem ter comigo sobre as águas. Qual é a voz que você está ouvindo? Pedro andou sobre as águas. E você sabe por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. Quando você tira os olhos de Deus e começa a se concentrar muito no problema e olhar muito para o problema, para a situação, você afunda. Você afunda. Eu afundo, todos nós. Ai, mas não é fácil, né? Não, não é fácil, não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas é possível, como eu disse. Não é fácil, mas é possível. Amém? Então hoje Deus te convida para andar sobre as situações e debaixo de uma palavra. Ele te convida novamente. Seja resiliente, seja obediente. Tenha intimidade. Busca pelos sinais de Deus. Pede um sinal de Deus. Você não está abandonado, você não está sozinho, você não é um largado no mundo. Você tem um pai. Você tem um pai. Clama por ele, chama, ele reconhece a tua voz. Aliás, entramos de novo na intimidade. Na intimidade. Você não reconhece de longe a voz do teu filho? Você que é pai, você que é mãe? Ele pode estar no meio de uma multidão. Se ele falar, mãe, você não reconhece? Pai, você reconhece. Sabe por quê? Intimidade. Você conhece o teu filho, você conhece o teu filho. Assim é Deus conosco. Busca intimidade todos os dias com Deus. E quando você falar, paizinho querido, Abba Pai, ele vai reconhecer a tua voz e ele vai saber quem você é. E ele vai falar com você e ele vai responder a tua oração. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio muito nisso. Eu creio que Deus tem para você esse mover. Tem para minha vida e para sua vida. Então que essa semana seja uma semana diferente. Vamos tentar fazer diferente. Poxa, Fabíola, eu tropecei no meio da semana. Eu estava indo tão bem e eu comecei com essa fé e esse vídeo me edificou e aí eu tô indo cheio do Espírito Santo, tô indo e aí chegou no meio do caminho. A pilha que não era Duracell começou a arrefecer, aí ela começou a acabar a energia. A tua força está na palavra de Deus, está na tua Bíblia. Este é o teu combustível. Isso aqui é o manual da vida, é aqui que você aprende como você vai fazer no teu dia a dia. O manual da vida é esse aqui, ó. É esse aqui. Fabíola, mas a Bíblia tem um vocabulário tão difícil, eu não entendo a Bíblia eu tenho dificuldade de ler. Hoje tem tantas Bíblias aí, ó, revisadas, com vocabulário tão, né? Tão simples. Começa lendo pelos Salmos. Começa lendo o livro pelos Salmos. Começa pelo livro de Salmos. Você não precisa, a Bíblia, você não precisa ler ela do Gênesis ou Apocalipse numa tacada. Vai lendo um salmo por dia. Ora, Senhor, fala comigo através desse salmo. Lê de manhã, lê de tarde, lê antes de dormir. Para que ele fique dentro do seu coração, plantado no seu coração, no teu espírito. Não faça uma leitura rápida, desesperada da Bíblia para ver se acaba logo, porque vou ler a Bíblia aqui e cumprir a minha obrigação. Deus não trabalha assim. Amém? Olha o Salmo 118 que ele nos diz.
E ele serve para o dia de hoje, para essa semana. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, Israel é o povo de Deus. O seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na angústia, clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, eu não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio do Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu os derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não derramarei, mas não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoaremos. Ó, o Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças eu te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em nome de Jesus, esse é o Salmo 118. Leia esse salmo, medite nesse salmo nesta semana. Agradeça, peça para Deus falar com você através dessa palavra. Por que Ele não falaria com você através dessa palavra? Por que Ele não te mandaria uma resposta? Por que os heróis da fé viveram milagres e você não viveria? Eles eram homens como eu e você, mas eles tinham a fé que está lá em Hebreus 11. Amém? Então, em nome de Jesus, com fé você vai mais longe, você vai alcançar os seus sonhos, você vai alcançar os seus projetos, você vai alcançar os seus objetivos, mas primeiro e acima de tudo, busque ao Senhor Deus, busque a Jesus em primeiro lugar, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Em nome de Jesus, que a tua semana seja diferenciada, transformada, que você seja protegido, que lembre-se de Efésios 6 que nós falamos, as armas espirituais. Lance mão de todas as armas espirituais que você tiver, busque ao Senhor. E você vai ver a sua vida sendo transformada. Em nome de Jesus. Capacete da salvação, escudo da fé, espada que é a palavra de Deus e as sandálias
da salvação, do Evangelho da salvação. Caminha neste caminho. Você vai viver vitória, você vai viver restauração, você vai viver restituição, você vai viver cura, você vai viver escape e livramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, uma semana de vitórias.